Não, plenamente. Eu sou contra esse sadismo. Mas é que não existe sadismo ali. É uma satisfação do material. Uma satisfação necessária para alcançar o moksha. Traduz a Porque moksha. não- Cara, a moksha é a unidade do ser e do espírito. É a unidade Você, de virtude, tá ligado? tá, você acha que para você unificar corpo e espírito você precisa consumir carne? Uhum. Tá, isso aí faz parte da sua crença, correto? É uma crença a qual você escolheu aderir, não é uma coisa que você tem como demonstrar, mas é uma coisa que te traz um preenchimento existencial e sentimental e você resolveu seguir isso. Não vejo que seja uma filosofia aplicada a mim. Porque o consumo de carne, por exemplo, é consumido por milhares de pessoas. Bilhares de Não, É pessoas. cultural. pera Porque lá. Não, é uma necessidade construída. pera lá, pera lá. É. As pessoas consomem carne não é para unificar corpo e espírito, não. É só porque elas gostam mesmo. Tá, mas a satisfação do gosto já é uma transcendência. Ok, você concorda que você pode conseguir esse prazer por outras formas, como eu mesmo já testemunhei que eu consegui? Como assim? Ué, eu falei pra você, eu sempre amei comer carne variadas de porco, de galinha, de boi, de peixe, etc. Eu me conscientizei de que isso era antiético, isso era inadequado, porque eu sou um ser senciente, eu tenho uma experiência em primeira pessoa, coisa que as plantas não têm, e eu sei o que é você ter a sua liberdade tirada, a sua vida tirada. Então eu vi que eu estava sendo incoerente ao financiar uma indústria que tira a liberdade e a vida de outros seres sencientes. Uhum. Portanto, eu resolvi abrir mão desse gosto em razão de outras coisas. Eu comecei a ter prazer com outras coisas. Eu comecei a comprar proteína de soja para fritar, eu coloco molho nessa soja e ela fica igualzinha a um frango picado. Se eu for a um restaurante vegetariano, eu vou conseguir um vegetal que imita o gosto do porco, como eu já testemunhei. Eu fui num restaurante que era vegetariano, fiz um prato vegano, sem nada de ovo, sem nada de leite, e realmente, se alguém falasse que aquilo ali tinha carne, eu iria acreditar, porque o gosto é o mesmo. Então dá para você conseguir esse prazer, essa satisfação por outras vias. Fora a satisfação que você tem de saber, nossa, eu comi, eu me saciei e ninguém teve que sofrer para isso, sabe? O sofrimento, se ocorreu, foi mínimo, foi um sofrimento necessário para colher as plantas, porque sei lá, o agricultor teve que matar a larva que estava ali, né? Mas assim, fora isso, ninguém teve que nascer, ser criado, ser estuprada, né? As fêmeas ali, a fêmea não teve que ser inseminada para criar o bezerrinho, para criar o porquinho, alguma coisa assim, sabe? Não teve esse processo, não teve essa tortura, sabe? Então isso já te traz um prazer e você pode então desviar aquele prazer que você tinha com o bife ou com outras carnes, desviar isso para outras coisas, cara. Perfeitamente. Inclusive, o hinduísmo não é contrário a isso. Porque isso é o direito de sua virtude. É o direito da sua transcendência. O direito da sua busca, da sua verdade, do seu eu. É o direito do seu contato com Moksha. Do seu contato com Brahmin, com Shiva, enfim, com os Devis, com as Devas. É o seu direito. Você pode fazer isso. Você pode escolher a sua virtude. Você pode escolher se aplicar. Agora, eu também vou falar que é uma necessidade material minha eu comer carne. E as outras pessoas também. Assim como você teve o seu desenvolvimento, e eu não vou negar, é um desenvolvimento bom, é parte da sua vida, é parte do seu desvelar, mas também é parte do desvelar de outras pessoas comerem carne. Você está falando algo arbitrário. Eu estou dizendo aquilo que é pautado na lógica e na razão. Eu estou seguindo princípios a priorísticos que qualquer pessoa que parar para refletir friamente vai alcançar e vai chegar às mesmas conclusões que eu. Você está Uhum. falando de algo subjetivo, de algo caprichoso, de algo aleatório. Você chegou a falar de minha verdade. Não, não existe a minha verdade, existe a minha opinião. A verdade é uma ideia exata que espelha a realidade e que o indivíduo descobre. Você não tem como fugir da verdade. Eu repito, você é um ser senciente, você tem sensibilidade e consciência. Os animais demonstram que também são seres sencientes, então vocês se equivalem nesse aspecto. O Gabriel Uhum. falou de especismo. Você pode ser um especista e ainda assim ser vegano. Esses dias mesmo eu estava conversando com um católico
roxo que é vegano. Ele chegou à conclusão, refletindo, que ele não estava sendo coerente com seus princípios éticos. Se ele consegue viver sem animais, para que financiar essa indústria? Simplesmente ele abriu mão e ele fala: olha, eu acho que todo católico tinha que ser vegano, porque embora a gente acredite que o ser humano é superior aos animais, que o ser humano tem a alma imortal que os animais não têm, mas os animais estão muito acima das plantas, eles devem ser respeitados. Se a gente não precisa mais matá-los como a gente precisava antes, então nós temos que abrir mão, sabe? O Gabriel nem sabe disso, eu sou especista. A minha filosofia diz que o universo é uma mente racional e o ser humano tem uma essência racional voltada a essa mente suprema. Nós temos uma capacidade de abstração que os outros animais não têm, né? Embora eu tenha descoberto recentemente que as abelhas têm pensamentos abstratos, tá? Isso é só você dar um Google ali, abelhas, pensamentos abstratos, você vai ver as pesquisas científicas nesse ponto, mas nenhum animal chega nem perto de nós, porque nós temos filosofia. E pelo que nos consta, nem os chimpanzés, que são os bichos mais inteligentes, têm essa capacidade, sabe, de filosofar. Então nós somos superiores porque nós estamos mais perto da mente suprema, nós somos mais parecidos com ela do que os animais. Mas e Uhum. daí? Sabe, ainda que nós sejamos superiores, isso não justifica que você financie uma indústria que vai criar o animalzinho para que ele viva como um escravo na fazenda para acabar sendo morto. O Gabriel falou sobre consumo de carne. Veja bem, eu não sou contra o consumo da carne. Você poderia até consumir a carne se você pegasse o animal que morreu já, entendeu? O animal que foi predado ou que morreu de causas naturais. Aí você pega o corpo dele e consome o corpo dele. Você não está causando mal para ninguém com isso. A questão é essa, cara. Por que você vai financiar o sofrimento? Será que vale mais isso? O gosto que você tem na sua boca dessa carne do que o interesse que o animal tinha de continuar vivo, de continuar se reproduzindo, de continuar seguindo a vida dele? Hum. Então, sobre a questão da minha verdade, é aplicada em lógica justamente a questão da alma sendo aplicada nesse conceito, porque eu estou usando a base de Plotino. A minha alma é minha, exclusivamente minha, porque ela é uma representação do eu. Ela é uma representação da consciência que representa a mim. Então, sendo a verdade demonstrada na alma, no plano da terceira hipóstase da de ânima, eu acredito que sim, a verdade é minha verdade, porque é algo particular, é uma manifestação do eu ali. Mas sobre a questão de consumos de carne, eu ainda não consegui ver uma necessidade ali, porque ainda é, sim, necessário, de fato, esse desvelamento dessa virtude, esse desvelamento dessa virtude maquiavélica, né, como já citei, essa busca de Shikta e Shakti, inclusive, desculpa, mas essa busca de Shakti, essa busca de virtude, essa busca de uma nação divina, essa busca de graça, eu vejo que sim, é uma coisa necessária, mas é uma coisa muito individual, é muito relativa. Por exemplo, você está fazendo seu caminho sendo vegano, eu estou fazendo meu caminho sendo carnívoro. E eu acredito que qualquer um faz o seu caminho, financiando perversidades, sadismo ou não, você está fazendo o seu caminho, em virtude. Tá, eu vou fazer uma conversa bem longa com você. Eu até dei uma pausinha para ver se o Gabriel ia falar alguma coisa, mas como ele não desmutou, eu vou fazer uma conversa meio extensa aqui contigo, porque a gente vai ter que entrar num campo mais alto aqui, tá? Vamos lá. Você está falando que cada um segue o seu caminho, que ninguém pode julgar ninguém, cada um faz aquilo que é correto para si, né? Não tem Não, um padrão, não é isso? não. Eu estou Então, me falando de explique. virtude, porque isso é virtude. A questão de comer carne é um bem. É uma coisa que vai me fazer bem porque vai suprir as minhas necessidades materiais. Alguma coisa que a longo prazo não vai me ferir. Logo é bom. É isso que eu tô falando, em virtude, uma coisa boa. Tipo, não julgar ninguém não justifica, por exemplo, a pessoa de fazer errado e que use uma virtude dela. Porque ela não tá em virtude, ela não tá em graça. Entende? Ela não tá na benção de Deva. Agora, você comer carne, por exemplo, não vejo o mesmo assimetria, o mesmo silogismo sendo aplicado ali. Eu possuir escravos também é uma coisa que só vai trazer benefícios próprios pra mim. É. É, ué. E pro outro.
E pro outro? Sim. Porque isso é aplicado em virtude, né? E o direito do outro de ser livre, de viver, de fazer as próprias coisas? Sim, é o direito dele. Então, a gente quer estender esses direitos aos animais, assim como alguns animais já têm, como o gato e o cachorro. Entende? Cara, Ente- você não acha que informa, um ser humano é superior a um animal? Informa, eu digo. Tipo, questão própria naturalidade mesmo. Você não acha que informa um ser Claro, humano é mais a adaptado? gente tem coisas que nos diferenciam, que nos tornam assim mais evoluídos em questão de alguns sentidos. Mas eu posso te mostrar coisas que o elefante é melhor do que você, que o macaco é melhor que você, que as abelhas é Uhum. melhor que você. Sim, perfeitamente. Mas, eu não, mas a questão de forma vai muito mais além do físico. É uma questão metafísica. Por exemplo, nós, seres humanos, temos a possibilidade de alcançar o Shakta. Já um animal, ele já é bom em essência. Você consegue? Uhum. Eu tô fazendo agora, tipo, essa transcendência. Ô Tá? Vírus, eu estou tentando entrar no seu pensamento para ver onde que está o ponto que impede você de ver o que eu e o Gabriel vemos, tá? Embora a gente divirja em muitos pontos, mas nós concordamos, eu e o Gabriel, que existe um dever de que a gente se abstenha de causar sofrimento que não seja estritamente necessário para manter a nossa vida e a nossa saúde. Esse é o mote de todo vegano, tá? Em todo Uhum. o multifacetado universo vegano, esse ponto é pacífico. Você está falando que eu vou até anotar, ó, no caso, cada ser humano segue o seu caminho, né? Uhum. Beleza. Você acha errado eu fazer um caminho que prejudique o outro, como no caso da escravidão do estupro, é isso? Sim. Tá. O Então, humano. cada ser humano pode seguir, vamos colocar assim, pode fazer o que quiser, desde que não prejudique outros humanos. Tá. Agora vem cá. Hum. Você está colocando os animais e as plantas e os minerais no mesmo plano? Você está colocando eles como objetos apenas que podem ser usados ao nosso bel prazer quando você fala isso? Você fala que a gente não pode prejudicar somente humanos? Não. E não? Não. Bel prazer, não. Eu sou contra o sadismo, inclusive. Eu sou a favor do que você falou. De suprir os desejos naturais. Só isso. Só o necessário. Não, eu não falei de desejos naturais. Eu falei de manter a nossa vida e a nossa saúde, tá? É Sim, isso que eu desejos estou naturais. falando. Uhum. Mas são desejos naturais, né? Não, mas desejos naturais podem ser mil coisas, entendeu? Porque, por exemplo, eu posso Hum. gostar de sentir o cheiro do animal. Vamos colocar em outra forma. Eu gosto de ouvir o barulho do animal sendo queimado vivo, por exemplo, entendeu? Eu gosto de ouvir o som dele. E eu faço até concurso para ver quem é que tem o animal que grita mais alto quando está sendo queimado vivo. Aí eu faço um concurso com outras pessoas que têm esse hobby. E aí a gente queima o animal vivo para ver qual deles que grita mais. Como que você julga isso? Eu julguei como sadismo. Eu sou contra o sadismo. Mas qual a diferença entre você fazer isso para você saciar uma suposta necessidade auditiva e você pegar esse animal, passar a faca no pescoço dele para você comer a carne para satisfazer uma suposta necessidade gustativa? Porque é, Esse é o, porque esse é é o necessário grande pro meu, ponto. porque é necessário pro meu Porque gosto. assim, exatamente, porque algumas pessoas elas se incomodam, por exemplo, assim, com cheiro de sangue de abatedouro, por exemplo, de ouvir um animal sofrendo, esperneando, gemendo, ou assim, de ver a tortura animal, que realmente acontece para ser produzida a carne, mas o gosto, porque elas não abrem mão do gosto, né? É só um sentido diferente. Uhum. Mas justamente eu vejo essa relação de gosto como algo muito maior, como uma parte da transcendência. Essa parte de consumo como parte da transcendência.
O vírus, isso pode ser usado pela pessoa que gosta de ouvir o animal gritando quando está sendo queimado vivo. Ela pode falar que isso faz parte Peraí, da deixa, transcendência, cara. deixa Ao eu longo da intervir como... história, peraí, Opa, ao longo desculpa. da história, você tá pegando uma palavra coringa, que é transcendência, e aplicando ela àquilo que você não quer largar. Ao longo da história, as pessoas usaram a palavra transcendência para justificar absolutamente tudo. Não só sacrifícios de bebês, como os antigos faziam, quando eles sacrificavam o deus o deus Moloque há mais de 3.000 anos, onde hoje é Jerusalém. Eles queimavam ali no Vale do Filho de Inom, que é pertinho de onde estava o templo, né, que foi destruído lá no ano 70. Eles queimavam os filhos deles vivos e eles ficavam tocando tambor para abafar o som da criança, porque pelo menos eles não gostavam de ouvir o som, né? Mas eles acreditavam numa necessidade de fazer aquilo lá para satisfazer o deus Moloque, porque, sei lá, se eles não fizessem isso, o deus Moloque ia mandar pragas, ia mandar inundações. Eles não queriam isso. E faziam isso para justificar sacrifícios de animais também. Os próprios israelitas, né, que eram totalmente avessos a essas práticas de sacrifício de bebês, mas havia a ordenança de eles matarem rolinhas, matarem cabritos, né? Cabritos não, matarem ovelhas. Tinha um ano, uma vez ao ano que eles sacrificavam um bode. Enfim, ao longo da história, a religião ou a transcendência, como você fala, essa crença em algo acima do empírico, foi usada para justificar absolutamente tudo. Eu acredito sim na transcendência, como eu falei. Sou um cara idealista, panenteísta, monista, entendeu? Não tem como eu acreditar mais na transcendência do que isso. Não acredito que nada no universo é material, tudo é ideia de Deus. Agora, para eu falar, ó, eu posso fazer isso aqui porque eu estou justificado pela minha necessidade de transcender, eu tenho que estabelecer um raciocínio lógico que mostre que, de fato, a transcendência justifica essa minha atitude, porque senão daqui a pouco eu vou sair fazendo um monte de coisa aí. Aí se alguém perguntar por que você está fazendo isso, se isso aí não tem lógica, isso aí não tem razão, não tem nada, eu falo, não, mas isso aí é a minha necessidade de transcender, é o caminho que eu estou seguindo. Beleza, se você tá andando na rua de joelhos para ficar com o joelho ralado, para ficar com o joelho sangrando, cara, o problema é seu. Mas a partir do momento que você está causando sofrimento em um ser que tem sensibilidade, que tem subjetividade, aí você não está justificado. Cara, não. Desculpe, você não Rafa, vai fazer isso. Rafa, uma coisa que eu estou percebendo no debate de vocês, e eu acho que é o impasse principal, é que ambos partem de campos epistemológicos totalmente distintos, de modo que vocês assumem posições dogmáticas, cada um, a partir dos próprios dogmas epistêmicos, e vocês simplesmente estão impedindo de ver que os dois estão certos, cada um à sua maneira, justamente porque vocês falam de lugares epistemológicos diferentes. O que o Vírus falou do ponto de vista teológico, do ponto de vista da religião, está correto. E o que você diz de uma perspectiva kantiana está correto. Agora, cabe os dois assumirem que cada posição possui limitações, que é o limite um da posição do outro, né? Assim, por exemplo, para a experiência religiosa, o Kierkegaard vai dizer que se você racionaliza ela, já não é mais religião, você está pervertendo. E o Kierkegaard vai na direção contrária do Kant e ele também está certo, mas porque ele parte de uma perspectiva epistemológica distinta. Isso faz parte do debate. Agora, assim, para tu poder invalidar o argumento do vírus tal qual tu pretende, aí tu teria que assumir a mesma fundamentação epistemológica que ele propõe, que não está errada, está correta. Aí, para tu definir, dizer que ele está errado, aí tu teria que dizer, olha, de acordo com a minha perspectiva epistemológica, que é kantiana, que é transcendental, do ponto de vista kantiano, etc., você está errado. Ele não está errado
absolutamente. Ele está errado de acordo com a tua perspectiva. E o mesmo vale de ti para ele. Né? Porque as duas perspectivas estão corretas, mas elas possuem limitações. Valdir, Eu não estou tomando lugar no debate, eu estou mediando para mostrar a cegueira dos dois, um em relação ao outro. Eu como observador externo, estou percebendo. Não estou me colocando no debate. Valdir, isso tudo que você falou é verdadeiro ou é apenas a sua opinião falível, passível de ser desmentida? Mas é claro que eu posso ser contra-argumentado. Não é absoluto o que eu estou dizendo aqui. Quer dizer que você não sabe se você falou algo verdadeiro. Não, eu não estou dizendo que eu não sei se eu falei algo verdadeiro. Eu estou falando que o que eu falei é aberto a debate potencialmente, como qualquer outra coisa. Valdir, isso que você falou é verdadeiro ou não? Depende. O que é que a gente está falando por verdade? Verdade é uma adequação? Verdade é autenticidade? Deixa eu colocar em outras palavras. Você está seguro disso tudo que você falou ou você admite que você pode ser desmentido? Pelos motivos que eu falei, eu defendo que eu estou falando a verdade até que eu pense em outra coisa e perceba que estou errado, ou até que alguém me diga que eu estou errado. Então você não sabe se você estava falando algo correto, algo exato. Você admite que você falou algo que você acredita, mas pode não ser a realidade. Não, novamente, olha, eu não estou me colocando no debate, mas eu vou responder sua pergunta, tá bom? O que eu estou dizendo é que eu, um observador externo, que se propõe numa intenção de mediar o debate entre duas posições externas, duas posições distintas, eu, nessa minha posição, nessa minha perspectiva, já estou assumindo uma posição que é perspectiva, já estou dizendo aqui que não estou querendo colocar a palavra na boca de ninguém, e eu estou percebendo que está partindo de um campo epistemológico que é totalmente distinto do outro, e não tem como vocês se entenderem, porque simplesmente um se nega. Você não O precisa vírus, eu acho repetir. Cara, eu entendi que nega perfeitamente. Você foi extremamente claro. Tudo bem, eu não estou pedindo para você repetir. Eu só quero saber se você está certo disso que você está falando, se você tem certeza, se você realmente sabe disso, ou se isso é apenas uma ideia que você tem e que você admite que pode não ser correta. Mas Rafa, desculpa, a pergunta para essa resposta, eu não sei o que é que tu tá querendo chegar. Vai o teu argumento até o final? Porque é claro que eu tô só chutando que teu argumento é kantiano, porque ele me lembra muito Kant. Você está só... seguro de que realmente cada um tem uma base epistêmica diversa do outro e que cada um erra ao querer julgar a base epistêmica do outro a partir da sua. Você está seguro disso que você está falando? Você está certo desse fato? Por indução, não por dedução. Ou seja, é algo que é possível afirmar a partir do que vocês estão falando, mas não é algo que é necessário. Tá. Vamos lá. Então você admite que isso não é algo necessário. Isso é algo a que você chegou indutivamente, pela observação. Mas é claro, não tem um argumento por necessidade para defender isso que eu estou falando. Tá. Então mas você admite que você pode ter errado nesse juízo que você fez sobre nós. Talvez. Mas é claro. Tá. Então, então tá. Então você não falou uma verdade. Você falou uma crença. É isso que eu queria saber. Sim. Não. Você acabou de falar. Olha, a crença ou a doxa, para a gente usar o termo grego, é algo diferente do ponto de vista da verdade, certo? Isso de acordo com as bases gregas, certo? Mas se você quiser falar do ponto de vista epistemológico, então tudo que você disse também é uma doxa. Tudo que o vírus disse também é uma doxa. Porque doxa, antes de significar crença, vem de uma construção, de uma preposição mais longa,
E traduzindo ao pé da letra, do grego para o português, porque o artigo ficou oculto. Doxa é tudo que parece para mim. No limite, tudo é doxa. Tudo é doxa. Tudo que... Porque até que a verdade seja aceita como tal, até que ela seja superada, refutada, ela se torna doxa também. Você usou a observação, no caso, você usou a audição para ser mais exato, e aí você chegou à conclusão disso que você falou. Cada um de nós aqui tem uma base epistêmica e nós não podemos usar a nossa base para julgar a dos outros, e é isso o que estava ocorrendo no debate entre eu e o vírus. E aí você está afirmando isso com segurança, com certeza, ou você admite que talvez tudo que você falou esteja errado? Mas vai. Me responde. Eu vou dizer sim, não. Eu quero que tu me responda qual resposta tu vai dar para cada opção, afirmativa ou negativa, que eu quero entender onde é que tu tá querendo chegar. Bem, se você não vai responder, eu vou continuar a conversa com o vírus aqui, porque... Não, eu quero que você me diga, cara, você tem certeza disso tudo que você falou sobre eu e o vírus, sobre essas questões epistêmicas, sobre essa... Sim. Você tem certeza disso? Pelos motivos que eu elenquei, sim. Ok, então você acredita que você possui uma ideia exata, segura, que corresponde à objetividade, você tem uma base absoluta de conhecimento, pelo menos com respeito a esse aspecto que você citou, e você tem uma visão fidedigna das coisas tais como elas são. Cara, não dá pra colocar as coisas de modo tão preciso assim, são 2 horas da manhã. Eu só tô tentando mediar o debate entre vocês dois, porque vocês não vão chegar a lugar nenhum, enquanto um não tentar entender qual é a força do argumento um do outro. Deixa eu continuar o assunto com o vírus. Ô vírus, você tá aí? Uhum. É o seguinte, cara, eu estava achando muito interessante o modo como você estava raciocinando, só que eu vi realmente uma falha, eu vi uma incoerência, porque você diz que cada um tem o seu caminho, cada um pode fazer aquilo que bem entender, desde que não prejudique outros seres humanos. Só que aí eu chamei a atenção para o fato de que os animais estão muito acima das plantas no aspecto moral ou ético, né? Porque eles têm a capacidade de ter experiências em primeira pessoa, eles têm individualidade, eles se reconhecem enquanto seres individuais, eles têm sensações, eles fogem da dor, ou seja, eles são iguais a nós nesse aspecto, ainda que nós sejamos superiores em outros aspectos, mas o fato é que existe um dever, não um dever, como eu posso falar, a priorístico, né, um dever absoluto, mas um dever que decorre da análise empírica desse fato de que os animais demonstram ter autoconsciência ou pelo menos ter uma sensibilidade, né? Alguns mais, outros menos, alguns têm uma autoconsciência muito próxima da nossa, outros nem tanto, né? Mas os animais em diferentes níveis possuem senciência. Isso é o que os sentidos nos indicam, isso é o que a indução nos leva, né? Essa observação de fenômenos similares repetidamente nos leva a entender que existe essa senciência no reino animal. E nós também, como animais em amplo sentido, né, como seres aqui que estão nessa... que tem necessidades biológicas, que tem necessidades diversas, nós estamos integrados nesse meio e nós sabemos o que é sentir dor, o que é ter a liberdade tirada, o que é ter a vida tirada, né? Ainda que nós nunca tenhamos tido a nossa vida tirada, pelo menos nós não temos lembrança disso, né? Mas nós podemos imaginar o que é ter a sua vida tirada contra a sua vontade. Então, a gente sabe por experiência que isso é algo desagradável, que isso é algo indesejável. E, portanto, eu questiono você, por que eu, ser humano, tenho o direito de seguir um caminho que vai causar um sofrimento que é desnecessário? Aí você vai falar, não, mas o sofrimento causado aos animais pela indústria agropecuária é necessário sim, porque eu preciso sentir o gosto da carne para transcender. E aí eu questionei você, mas
como que você vai mostrar isso? Como que você vai mostrar que isso é uma verdade e não uma crença solta, aleatória, que isso é um mero pretexto? E aí foi nesse ponto que o Valdir interrompeu. Então eu Hum. gostaria de perguntar para você: você tem como me mostrar, como argumentar que de fato é necessário sentir o gosto da carne para que você faça a ligação entre corpo e espírito? Primeiramente, eu gostaria de saber muito qual o conceito de verdade que você está querendo que eu apresente. Porque em virtude, basicamente, é isso. O consumo necessário das coisas, basicamente, faz o caminho e trilha ele para o sutil. Assim como é determinado, pela razão suficiente. Cara, você falou tão rápido que eu não entendi. Você pode repetir? Desculpa. Então, eu queria saber qual que é o conceito de verdade que você apresente. Tá. A verdade é uma ideia que espelha aquilo que é, independentemente da crença, da percepção do indivíduo. É algo que existe e que o indivíduo descobre. É algo que se impõe ao indivíduo, seja nas suas percepções empíricas, seja quando ele raciocina logicamente. Ele não consegue fugir dessa ideia. Entendi. Você não acha que isso aí cai em doxa, não? Não, porque a doxa é uma ideia que o indivíduo sustenta e que ele pode imaginar como não sendo correta. Ele tem a doxa, por exemplo, de que existe vida em determinada lua, sei lá, de Saturno, é um planeta aí que tem lua, que provavelmente tem água líquida. Eu não me recordo qual é esse planeta aqui do nosso sistema solar, mas ele acredita que tem vida lá, sabe? Aham. Então, ele pode imaginar que não tem vida também. As duas Sim. coisas podem ser verdadeiras, mas ele acredita que tem vida, por qualquer motivo que seja, porque ele gosta, porque ele sonhou que a avó falecida apareceu ali e falou que tinha vida e ele se sente bem em acreditar nessa ideia. Isso é a doxa. Mas ele não tem como demonstrar, porque ele não tem um método seguro que mostre que de fato existe água nessa lua. O critério do método seguro é empírico. Você está me perguntando ou afirmando? Não, eu tô perguntando. Bem, depende. Aí a gente vai entrar no ponto que o Valdir levantou, tá? Aliás, ele falou que a minha base é kantiana. Eu não vou entrar em discussão aqui, não vou aprofundar, mas eu não sou kantiano não, tá? Só na ontologia, porque o Kant, ele pegou a ontologia do Berkeley, tá? E ele não reconheceu isso, tá? O Kant fez uma enorme de uma cachorrada com o Berkeley, porque ele pegou a, 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 a doutrina dele de que os objetos perceptíveis são apenas ideias e não reconheceu isso. Pelo contrário, ele passou para a história como o grande idealista, tá? Mas só fechando o parênteses aqui, porque ele me chamou de kantiano, se eu não falasse nada ia ficar muito esquisito. Uh, a minha epistemologia é racionalista, não kantiana. Tá? Então você pode até me chamar de cartesiano, mas kantiano não. O vírus é o seguinte, Hum. cara. Eu abri o dicionário Michaelis, tá? Verdade na filosofia, correspondência entre seres, fatos e eventos da realidade objetiva e a subjetividade cognitiva humana e que pode ser estabelecida através de um pensamento ou discurso filosófico. Acho que ficou muito complicado isso aqui, né? Eu acho que daria para resumir mais e colocar assim: é a correspondência entre a coisa e o pensamento, né? Ou seja, é você reconhecer um fato, né? E ele coloca aqui que essa correspondência é estabelecida através de um pensamento ou discurso. Então tem que ser uma coisa argumentativa e não uma coisa emotiva, uma coisa sensível, sabe? Não algo místico, algo que você intui apenas, sabe? Mas é Ah, algo que você expõe para outras pessoas, que você consegue convencê-las, né? Então, cara, você realmente entende que tem como mostrar que é necessário para a sua elevação espiritual que você coma carne?
Pera, você tá partindo do ponto que não pode ser motivo para ser racional. Eu tô partindo do pressuposto de que. Não pode ser motivo para poder chegar na verdade constante, na racional, ali, no Bem, sapere como a verdade filosófica é estabelecida por um pensamento ou discurso filosófico, não tem como você ah, estabelecer a verdade através de um sentimento. Porém, aí é que tá. Essa definição, ao meu ver, está manca, porque se a gente pegar a filosofia do Kierkegaard, que o Valdir citou, inclusive, né? Ele falava que o ser humano não era racional na sua essência, que o ser humano é o nada que só vai se encontrar, só vai se perfazer, enfim, ele só vai se integrar no absoluto, que é Deus. E isso se dá por um salto de fé, não é uma coisa racional, né? Essa definição aqui é uma definição socrática, platônica, aristotélica, sabe? Que tem a ver com essa fase do discurso mesmo, do raciocínio, né? Então, Hum, a gente pode até tirar esse final e colocar assim: é a correspondência entre fatos, seres e eventos da realidade objetiva e a subjetividade humana. Então é isso. Como que você vai saber que isso que você sente, isso que você acredita, corresponde a algo além de sensação e crença? como eu sei? Sim, Pera, pera aí. Como eu sei? sim. Ué, Como você eu sei? chegou num grupo de pessoas. Qual Pera aí. foi a palavra Aí, do micróbio? Ó, o micróbio não, Mercúrio. O Mercúrio falou assim: ó, o vírus quer tirar algumas dúvidas com você sobre o veganismo em relação ao hinduísmo. Aí o que você falou? Eu queria entender como que o veganismo vê a questão da transcendência e papapá, papapá. Então você usou o quê? O seu pensamento para fazer um discurso e você sim, usou conceitos, né? Você não chegou aqui para transmitir pensamentos telepaticamente. perfeitamente, sim, Então, sim. então pronto, você está no terreno da razão e da filosofia no momento que você está argumentando. E você quer que eu explique a minha fé? Oi? Você quer que eu explique a minha fé? Bem, Isso não é meio cientificista demais, não? não, eu não sou cientificista. Eu entendo, ó, eu entendo claramente, assim, perfeitamente que você acredite em algo, você acredite que você precisa consumir a carne para você unir o corpo com o espírito, tá? Mas a Não, não, não. parte, não é isso que você acredita? Não exclusivamente consumir carne. Eu deixei bem claro que a questão de virtude varia de cada um para cada um. Cada um faz o seu caminho. Tá, Eu falei você, que para mim, para o meu sujeito, ah, consumir carne faz parte da minha transcendência. Faz tá. parte da volta pro meu. Sim. É uma crença sua que você não sabe, é algo que você apenas sente. O que quer saber? Vamos lá. Porque é bem curioso que você fica exigindo definições das coisas que eu falo, e isso é uma postura tipicamente filosófica, sabe? É uma postura de quem preza a razão acima de tudo. E é uma coisa que eu faço à torto e à direito, e todo mundo reclama. Só que o problema é que você pede isso de mim, sendo que o seu argumento, na base e no cerne, está fora desse campo. É uma crença que você tem, é uma coisa que você tira da possibilidade de análise racional, de análise abstrata, sabe? De você pegar o conceito disso que você está falando para a gente dissecar as origens para ver se tem alguma base. Não. A base é a própria crença, entendeu? É uma incoerência isso que você está fazendo, mas eu vou responder a sua pergunta. Você perguntou o que é saber, é isso? Eu até esqueci a sua pergunta. E por que diferenciar de sentir e diferenciar de saber? Por que diferencia o método empírico disso daí? Tá. Porque você funciona. Vamos lá. Você, eu sinto alguma coisa. Eu tenho uma sensação de que alguém está querendo me matar. Muitas pessoas têm essa sensação. É a chamada síndrome do pânico. Essa sensação não corresponde a nada objetivo. Então não é uma verdade. Uhum. É apenas uma doxa em sentido amplo. Não, desculpa, Rafael, foi um exemplo ruim. Na verdade, né, não é uma sensação falsa, é uma pulsão, ou para dizer mais precisamente, essa sensação, ela é verdadeira na medida em que ela é produzida pelo cérebro,
quem sente está muito seguro do que está sentindo, e ela se dá de maneira inconsciente, porque o aparelho psíquico, ele não é só com consciência, racionalidade, ele também é consciência e é pulsão. Então, esse exemplo, só para não ficar, só para deixar claro, né, que tipo, o teu argumento está certo, mas esse exemplo é ruim, né? Enfim, só para contribuir aqui. Eu disse que a sensação de que tem alguém querendo me matar não corresponde a nada objetivo, porque não há ninguém querendo me matar. Foi por isso que eu falei que não é uma coisa objetiva, tá? E se você quiser, depois nós podemos fazer um outro encontro onde eu vou mostrar para você por A mais B que o cérebro não causa e não produz sensação nenhuma, tá? Mas fica para outro dia isso aí. O vírus, eu posso ter uma sensação de algo que de fato não existe, tá? Eu posso acreditar que tem alguém querendo me matar, eu posso ter essa sensação. Milhões de pessoas todos os dias têm sensações como essas. Milhões de pessoas sentem a Virgem Maria tocando nelas. Elas sentem muitos deuses, inúmeros deuses, né? Aqui no Brasil, quase ninguém tem uma sensação ou alguma experiência com os deuses nos quais você acredita, que são os deuses do hinduísmo. Mas as pessoas têm experiências com a Iemanjá, com o Espírito Santo, com Jesus Cristo, enfim, com inúmeras deidades, forças, poderes, etc. Tá? Então, cada uma dessas pessoas tem a sua sensação e, enfim. Eu achei meio confuso o conceito de não existência ali. Porque, afinal, elas existem sim de forma ideal. Essas sensações existem, essa superstição existe. Eu não estou negando, mas eu não estou negando, cara. É óbvio que as sensações são reais. A religião é fundamentada, né? É fundamentada nisso. Olha os bilhões que são movidos todos os anos em nome da religião. Olha os impérios que foram construídos, os edifícios suntuosos que foram construídos em cima da crença, em cima da fé, em cima do sentimento. É óbvio que essas coisas existem. Eu estou falando que essas sensações não podem ser mostradas como correspondendo ao objeto pensado por essas pessoas. Você está entendendo? Do mesmo jeito que eu posso ter uma sensação de que alguém está querendo me matar e eu vou sair correndo. É a síndrome do pânico. Agora não tem ninguém querendo me matar. O médico me explica. Isso aí é um problema seu. Se você tomar esse remédio aqui, você vai parar de ter essa sensação. Então, a sensação é verdadeira no sentido de que ela é uma sensação, mas ela não corresponde ao fato indicado pela sensação. É um erro do juízo que eu faço. A minha razão se confunde quando eu tomo a sensação como base para chegar a uma conclusão. A sensação em si mesma não me leva a conclusões, ela não me leva a ideias exatas, seguras, fidedignas. É por isso que eu estou te questionando, cara. Como que você vai saber? Como que você vai poder justificar, por qualquer forma imaginável ou possível, que você precisa consumir a carne de um ser que, assim como você, tem sensibilidade, quer continuar vivo, para que você faça a ligação do seu corpo com o seu espírito? Enquanto o vírus não responde, Rafa, eu queria dar uma resposta possível para esse problema, levando em consideração, né, tudo isso aí que tu falou. Né? Em relação à questão da sensibilidade e o problema da verdade, tu está corretíssimo. De fato, as nossas sensações não apreendem o que é verdadeiro a respeito do que acontece no mundo ao nosso redor. Tanto é que o sol não se põe. Esse é um erro que existe na nossa linguagem a partir de uma falha do nosso aparelho sensorial. Beleza, isso aí tá corretíssimo. Beleza, beleza. Aí, qual é o meu argumento? Né? É que
a religião, levando em consideração que a gente está partindo de um problema religioso, certo? Não científico, levando em consideração que a gente está partindo de um problema que tem a ver com a esfera da crença no sentido mais amplo, seja ela qual for, etc., levando em consideração que essa crença é um tipo específico, que é o religioso. Nesse âmbito, no âmbito religioso, o que a gente entende por verdade não pode ser o mesmo que se entende por verdade do ponto de vista científico. Porque se a gente for igualar, identificar a verdade do ponto de vista religioso para a verdade do ponto de vista científico, então um anula o outro. Porque Deus não pode ser provado cientificamente. Por esse mesmo motivo, porque na religião a verdade é aletheia, ela é revelação, ela não é construção racional, argumentativa, ela vem depois para justificar a revelação. Então, o religioso, ele não precisa de uma justificação racional, ele pode pensar nisso depois. O religioso, ele precisa de uma revelação, é uma aletheia diferente, é uma verdade, mas é uma verdade que vem de fora e é trazida, não é construída por argumentos racionais, dedutivos, indutivos e etc. O religioso, ele pode justificar depois que ele tem a revelação, mas ele não precisa disso. Concordo em gênero, número e grau com tudo que você está falando, cara. Agora, quando o vírus abre a boca para exteriorizar as ideias dele, os pensamentos dele, ele está já se comprometendo com a forma da racionalidade para convencer as pessoas de alguma coisa. Ele está construindo um raciocínio, um pensamento alicerçado para chegar a essa conclusão de que é correto que eu coma carne. Se fosse apenas uma sensação que ele tem e ponto final, eu não teria como argumentar com ele. Mas a partir do momento que ele exterioriza isso e usa argumentos como ele está fazendo desde o início, ele está no terreno não da ciência, não. Ninguém aqui falou de ciência, é irrelevante a ciência. A ciência não precisaria nem existir e esse debate poderia ocorrer da mesma forma. Mas nós estamos falando de filosofia, de busca racional da sabedoria, ou seja, de apego à realidade, aquilo que é diferente de algo que eu apenas creio, que eu apenas sinto. Eu posso sentir muitas coisas, inclusive, olha que interessante, eu abri o Michaelis, né, definição de saber, aí ele fala, é o mesmo que conhecer, né? Aí você vai em conhecimento na definição filosófica, processo pelo qual se estabelece a relação entre sujeito e objeto, partindo de impressões sensíveis. É uma definição bem específica isso aqui, né? Porque o racionalista não parte de impressões sensíveis para conhecer as coisas, mas ele colocou no sentido aristotélico da palavra, né? Só que isso aqui poderia ser usado pelo vírus, né? Porque está falando de impressões sensíveis. Então eu tenho uma impressão sensível, eu sinto aqui no meu interior que para eu chegar à transcendência eu tenho que comer carne. Tranquilo. Agora, isso é uma relação entre sujeito e objeto? Será que realmente esse objeto, ou seja, essa ideia que ele tem de que tem uma necessidade de comer carne para alcançar a transcendência, essa ideia, ela é uma coisa segura ou é apenas uma ideia que ele construiu? É uma sensação que veio e que pode não corresponder a nada, assim como a pessoa que tem a sensação durante a síndrome do pânico, ela está segura, ela está convicta daquilo, ela morre se for necessário, porque ela sai correndo, se for necessário, ela se coloca em perigo real de vida para fugir do assassino? É essa a pergunta. Cara, só existe transcendência se a gente vive, certo? Senão não existe como haver transcendência, porque não existe movimento se não existe. Se parte de não ser, não tem como ter esse movimento de volta a um. Correto? Você concorda nisso? Você fala tão rápido que eu tenho dificuldade de acompanhar esse raciocínio. Você fala que nós somos um indivíduo e que a transcendência requer movimento.
Sim, exatamente. Tá, continue. Certo. A parte de satisfação material, justamente, é uma parte intrínseca desse movimento. Por exemplo, para um ente viver, ele tem que se satisfazer. É isso que é o ponto. Esse que eu tô defendendo. A satisfação pode vir por meio da carne, de comer carne. Tá, mas Assim como a satisfação vem de comer vegetais, de comer outros tipos de alimentos que não sejam de origem animal. tá, eu já entendi. Mas essa satisfação material que você fala, ela pode ser uma satisfação que causa um sofrimento para seres sencientes? Você acha isso proporcional a essa satisfação? Uhum. Tá. E esse movimento que você fala, ele se configura em ações, né? É movimento aqui no sentido literal mesmo, de fazer coisas, de agir, né? E Sim. para que a gente transcenda, a gente precisa, inclusive, se satisfazer materialmente, como você fala, mesmo que isso inclua matar seres, né, que gostariam de continuar vivos, para que a gente coma a carne deles. Essa satisfação faz parte do movimento necessário para que a gente alcance a transcendência. Sim. Mas por que você não pode falar o contrário? Você não pode falar que para que você alcance a transcendência, você tem que renegar a determinados desejos para que você consiga ser um ser que vai se elevar acima dos instintos, para que você abnegue da vontade de comer carne em favor de desejos como evitar o sofrimento, diminuir o sofrimento do mundo. Sim, exatamente. Esse é o ponto, cara. Isso aí é o movimento, porque você está em constituição com a sua transcendência, com o seu conhecimento, com o que você se vê. Então você sim pode negar isso daí. Mas eu defendo que, pra mim, faz parte de uma satisfação material eu comer carne. Mas, ô vírus, Hum. você sabe que o sofrimento é algo ruim. Você não vai aceitar se alguém quiser restringir sua liberdade, tirar sua vida, se alguém quiser te Ele causar disse dor. que ele é contrário. Que ele é contrário a maus tratos. Sim, ele é contrário a maus tratos, a não ser que seja para essa finalidade, né, de matar o animal para que ele De consiga se comer. satisfazer. Sim, eu sou Então, contra o sadismo. Sim, eu sou contra o sadismo. tá, o sadismo seria o sofrimento pelo sofrimento, o sofrimento que não tenha o objetivo de matar o animal, assim, seria um sofrimento prolongado desnecessariamente, né? Não é aquele sofrimento exigido para a morte do animal, é um sofrimento como uma tortura, né? Hum? Mas o ponto que eu vejo aqui, cara, é que você fala que a sua ideia de satisfação material equivale à ideia contrária de que a elevação espiritual é atingida pela renegação dos desejos de comer carne. E ninguém pode julgar o outro, segundo você fala. Você tem a sua ideia de que você vai atingir a transcendência comendo carne, o outro tem a ideia de que ele vai atingir a transcendência abstendo-se de carne, e ninguém Hum. pode falar que o outro está errado, porque cada um tem o seu caminho, não tem uma régua para medir ambos. É isso que você defende? Não. Eu defendo que a virtude é conhecida pelo debate, inclusive. A questão é que eu vejo que pessoas buscam satisfação em comer carne. Certas pessoas buscam satisfação em comer carne. É isso que eu Mas a vejo, é gente isso que não eu. está falando de satisfação, a gente está falando da conduta adequada de acordo com a razão e de acordo com aquilo que os sentidos nos apontam. Se você possui dois caminhos para atingir a transcendência, como você mesmo admite, e você acredita que o seu caminho é comendo carne, o que o Hum. impede de tomar um caminho diferente? Será que você está forçado, determinado a seguir apenas este caminho? Então, eu não estou defendendo isso. Isso aí é um Você espanto. Não, eu estou te perguntando, você acredita que você pode mudar o caminho? Sim, sim. Isso Então faz parte. pronto. Mas então pronto, se você tem a possibilidade de atingir a transcendência sem comer carne, e se você sabe que, olha só, é até que o Alisson colocou lá no perfil dele no YouTube, eu não sei o nome lá daquela. Quando você coloca uma imagem como se fosse uma página de Facebook, né? Ele não soltou o vídeo, ele colocou a imagem lá na timeline no YouTube. O dilema do veganismo, né? Você tem o trem
que pode tomar duas direções. E você tem o poder de mudar a direção do trem, porque ele está indo justamente no trilho que tem uma vaca ali em cima, né? Então, ou você salva a vaca, ou você deixa o trem passar por cima da vaca. Esse que é o dilema do veganismo, porque hoje a grande maioria das pessoas consegue viver sem consumir carne. Elas podem até sentir o gosto da carne, como eu falei. Quando você vai num restaurante vegetariano, você vê que eles imitam direitinho o gosto da carne apenas com vegetais. Então, você vai escolher. Você vai deixar o trem passar por cima da vaca ou você vai fazer um esforcinho para desviar o trem. Você vai puxar a alavanca que vai desviar o trem para que a vaca continue viva. E você vai chegar no mesmo local, ô vírus. Você vai atingir a transcendência comendo carne ou não. Basta que você escolha. É só isso, cara. Ô, Rafa, eu queria dar uma contextualizada um pouco aqui, pode ficar um pouquinho difícil, trazendo o contexto do que eu converso assim com o vírus. Ele também age num sincretismo com um grande teórico metafísico, Alan Kindi, sabe? Que ele entende a questão de transcendência e energia dos cosmos, sabe? Em todas as coisas e também em questão de sacrifícios animais e o gosto, o uso da carne como uma expressão e expansão de energia que, se bem utilizada, permite a transcendência do sujeito, sabe? Faz sentido perfeitamente dentro do paradigma dele acabar concebendo que comer carne é necessário para atingir a transcendência, para o universo, na verdade, expandir sua energia por você. Mas ele acabou de falar que a gente pode mudar esse caminho e atingir o mesmo fim sem a necessidade de provocar dor e sofrimento em um ser senciente. Mas o negócio também é a força dessa transcendência, sabe? Vírus, você acha que a gente pode atingir a transcendência plena sem causar dor e sofrimento a um senciente para consumi-lo? Peraí, como é que é a transcendência plena? Sim. É porque até agora você não falou disso, mas já que o Mercúrio trouxe, né, ele colocou grau de transcendência, ele está complicando o debate. Então eu estou partindo da premissa de que ele está representando bem a sua opinião. Olha, eu tô de acordo com isso, cara. A gente precisa... Sim, transcendência. Como que é? Existem sim graus de transcendência. Tá, e você acredita que para que você consiga atingir o nível máximo de transcendência, você precisa comer a carne do bicho? Sim. Tá, então é diferente daquilo que você tinha argumentado comigo, né? Você falou que cada um tem o seu caminho, cada um vai atingir a transcendência, mas tem o ponto 2. Sim, não, esse é o meu ponto. O ponto individual é outra coisa. Eu defendo que o meu ponto é de comer carne, sim. Eu posso mudar? Posso. Mas assim, não pode a potência do que eu vou transcender. Do grau que eu vou transcender, do grau que eu vou atingir. Posso trazer um exemplo? Tipo assim, a gente tá falando de novo do gosto, né? De satisfazer as papilas gustativas. Se eu fosse ver como entretenimento, por exemplo, assim, eu só posso atingir a transcendência se houver rinha de galo ou rinha de pitbull. Aí outro vai falar, não precisa. Qual seria o teu posicionamento, vírus? Se é pra atingir a transcendência e é pra ascender, tranquilo. Meu Deus. Então, aquele exemplo que eu dei, ó, eu vou matar o animal queimado vivo porque eu quero ouvir o som dele. Eu acredito que isso é para minha elevação espiritual, eu vou atingir a transcendência máxima. Você, se ouvisse isso de mim, falaria alguma coisa, você me criticaria ou você falaria, tá bom. Cara, eu fui irônico ali, mas é tipo o seguinte, essas hipóteses, cara, essas hipóteses não compactuam de fato com o meu ponto. São completamente divergentes. Poderia ser o meu ponto. Por quê? Por quê? Porque justamente o hinduísmo é contra o sadismo. Cara, mas não é sadismo, é uma coisa necessária para minha elevação espiritual de acordo com aquilo que eu sinto. Ainda é sadismo nessa hipótese. Não faz parte de uma virtude do bem. E por que matar o animal para comer faz parte da virtude do bem se é exatamente o mesmo método que leva às duas ideias? É porque não é sadismo daí. Exatamente. É porque não faz sentido se aplicar esse sadismo, porque é uma satisfação meramente
material. Não é uma coisa que eu vou gostar porque eu sou mau e eu vou gostar de torturar o bichinho. É porque eu tenho que me alimentar. É porque eu gosto de me alimentar e é porque eu preciso me alimentar. Mas você não tem que se alimentar de animais. Ponto. Se eu gosto, eu me alimento. E foi o universo propriamente também que botou esse gosto, né, Vilas? Exatamente, porque é justamente a razão suficiente que determina meus gostos. Vírus. Eu quero ver o animação. E se for um casaco de pele? Eu visto um casaco de pele pra me transcender, um casaco de pele de raposa. Tu aceitaria essa visão de que não seria um maltrato matar um animal pelo casaco de pele pra transcender? Não é maltrato ou é maltrato? Por mais que essa hipótese seja absurda, não é sadismo se não maltratar de fato o animal. Se não houver maus tratos de tortura, digo que coisas desnecessárias para o consumo de carne, tranquilo. No caso para matar um animal, tem que enfiar um dispositivo no ânus dele que dá choque para não afetar a pele do animal, não prejudicar a pele e a pele ficar intacta. Uhum. E deixar, assim, fazendo com que o animal morra de certa forma dolorosamente. Para que a pele seja preservada, a pele da raposa ou da marta ou de chinchila, entre outros animais que são usados para a pele, tem que se aplicar um método violento e doloroso. No caso, para quem argumenta isso, tu veria isso como um maltrato, uma crueldade ou algo necessário e importante para as pessoas, para essa pessoa que, portanto, deve ser permitido? Cara, por mais determinado que seja, qualquer coisa que passe de sadismo já não é de virtude de treva. Tipo, Mas não é sadismo, é pela perfeição do produto. Eu digo, ele não faz isso pela crueldade, mas sim pelo benefício que vai ter pelo produto. cara, se cai em crueldade é sadismo. Simples. Qualquer coisa que excede essa morte, qualquer coisa que prolongue, é sadismo. Perfeito. Valdir, Valdir não, vírus. Se eu tenho uma sensação de que para atingir a transcendência plena, eu preciso sentir o cheiro do animal sendo queimado. Eu vou matar o animal da forma mais rápida que eu puder, da forma mais indolor possível, para que eu queime o animal. Oi? Tá, parece que Inclua anestesia geral. Pronto, eu posso. Isso, perfeito. Eu vou anestesiar o animal porque eu quero queimar ele e eu acredito que o cheiro da carne do animal é necessário, tá? Eu não vou comer o animal, eu vou só sentir o cheiro dele se queimando, tá? Eu falo pra você, ô vírus, eu tenho essa é a minha sensação. Eu sinto que isso é necessário para que eu alcance o nível mais alto da transcendência. O que você diria? Eu perguntaria se isso é determinado. É determinado em virtude, eu digo. Eu digo que é determinado porque é aquilo que eu sinto que é necessário para mim. Mas é que meramente, se tratando de uma religião, não é o que você sente. É aquilo que é ensinado. E aquilo que é ensinado em virtude dos deuses. Tá, e então quer dizer, se eu sinto Criasse algo. uma religião. Se eu criasse uma religião que Isso. que nós fundamentaríamos essas práticas de torturas de animais para diversos propósitos, inclusive alimentação. Uhum. Hipoteticamente, Não é? sim, é errado. Então tu vai falar que algumas práticas religiosas são erradas, outras não. Sim. Algumas não atingem a mais perfeita volta ao 1. Sim, algumas não acontecem isso. Mas, vírus, eu dei o exemplo de que eu mato o animal exclusivamente para sentir o cheiro da carne dele sendo queimada. E eu sinto isso. Você fala, não, isso não está correto porque não vem de uma tradição. Não é uma coisa que foi ensinada por outras pessoas. É uma coisa que eu sinto e a sensação individual não tem valia. É esse o seu argumento. Tá, mas eu posso ter a sensação de que a forma correta de se comportar é exatamente assim, é seguindo a sensação individual e rejeitando as tradições. O que você diria? Eu diria então que você faz, mas não é em virtude e não cai em transcendência perfeita. Porque não é determinado pela minha crença. Não é determinado pela sua crença? Sim, pela minha religião, pelo Brahman. Ou seja, é tudo arbitrário.
Cada um sente uma coisa e ninguém tem uma base para falar que o outro está em um caminho indevido ou inadequado. Não, justamente é isso que eu tô defendendo, que existe sim um conceito absoluto para determinar sim o que é virtuoso e o que não é. Absoluto? O absoluto é o inquestionável, é aquilo que se mostra exato, é aquilo que se mostra inegável sob qualquer ponto de vista. Você tem isso? No meu conceito, sim. Não. Sendo um Brahman, Não, quando você fala no seu conceito, já não é absoluto, é subjetivo. é absoluto porque é um Deus. Como você sabe? Porque eu acredito nisso. Não, você sabe porque você acredita? Como Porque foi assim? revelado. Foi revelado como? Foi revelado para mim nas leituras dos Vedas. Nas leituras védicas e meditações que eu tive, foi revelado que Brahma é o legítimo Deus. Como você diferencia a revelação de apenas uma sensação que não corresponde a um objeto? Como eu diferencio o quê? Como você diferencia essa revelação que você alegou ter de uma sensação que não corresponde a um objeto? Pela fé. A fé é um método seguro para diferenciar a realidade da fantasia? Para mim, sim. Não. Quando é para você já não é um método exato, cara. Exatidão é algo que independe de indivíduos. É algo objetivo, algo que nós encontramos e que se mostra correto. Você usa e funciona, querendo ou não querendo, desejando ou não desejando. É exatamente o oposto disso que você está falando. Isso que você está falando é uma crença subjetiva, é uma coisa que você sente, que você experimenta, igualzinho a milhões de pessoas que sentem, experimentam e creem em coisas diversas das que você acredita. Mas, cara, as coisas que eu posso idealizar, é que elas existem. Eu posso idealizar um golem aqui, ele vai existir. De maneira ideal. Perfeito. O golem vai existir enquanto pensamento. Enquanto condição ideal, perfeitamente. Tá? Agora, a condição que eu vou aplicar aqui para ser absoluto é justamente transcendência. Por ela ser exata, ela independe dessas relações com outros indivíduos, porque ela é exata. Ela vai vir. Como você sabe que ela é exata? Você mesmo falou que você apenas tem sensação, sentimento. Porque me foi revelado, cara. Você não mostrou que isso é uma revelação, você nem tem como saber que é uma revelação. Claro que eu tenho. Se eu vi, eu sei. Se eu vi, eu tenho experiência empírica disso. Você teve experiência, você experimentou o quê? Uma sensação. A sensação existe, a sensação é real. Pessoas Uhum. hipnotizadas também veem, ouvem, cheiram coisas que ninguém mais ouve, sente nem experimenta. Depois que passa o transe, a pessoa reconhece que aquilo não correspondia a nada além de um estado alterado de consciência. Da mesma forma, quando ela estava dormindo, ela foi para lugares que na verdade não passavam de uma construção mental dela. Como que isso se diferencia das suas experiências? Isso existe. Isso o quê? O que você acredita? Não, essas experiências. As experiências existem. Sim, as experiências existem, mas a pessoa estaria justificada porque ela Uhum. sonhou que alguém disse para ela que ela deveria fazer isso e aquilo. Alguém falou para ela que ela deveria abandonar a casa dela, largar tudo e viver no meio do mato. Ela estaria justificada a acreditar nesse sonho? Sim. É determinado? O que é determinado? O sonho? Sim, a pessoa é determinada. Por causa da Ela, razão suficiente. a razão suficiente leva alguém que sonhou a acreditar que isso que ela ouviu no sonho é verdadeiro? Uhum. De que modo? Explique para mim. Se eu tenho um sonho, no sonho alguém fala: "Ó, Rafael, vai viver no meio do mato, largue tudo o que você tem." Eu tenho que, eu tenho, eu sou obrigado por algum ponto de vista a acreditar que isso corresponde a um mandamento e eu tenho que seguir essa voz. É que assim, no conceito de razão suficiente se baseia basicamente na determinação da coisa. Então, se você teve um sonho de você, que algum parente seu mandou você morar numa floresta, e você foi morar numa floresta, você foi determinado aquilo. Você teve razão suficiente para morar naquela floresta. Isso é uma Entende? afirmação gratuita. Eu quero que você me demonstre. Você apenas repetiu a sua crença. Eu quero que você me explique passo a passo o que leva você a acreditar que existe uma obrigatoriedade de seguir essa voz nesse caso. Você só está usando uma expressão oca. Razão Porque, suficiente.
Não é uma expressão oca. Justamente porque a liberdade é contida no cosmos. É por isso que esse otimismo é real. E é por isso que essa razão suficiente existe. Porque tudo é determinado. O cosmos é livre, mas eu sou determinado, é isso? Não. A liberdade reside no cosmos. Tudo é determinado pelo um. A liberdade reside no cosmos, mas o cosmos não é livre? Não, não. Ó, a liberdade reside no cosmos e é por isso que as coisas são determinadas. Eu sou determinista. Eu entendo que uma vez que eu tomei uma decisão, eu não poderia ter agido de forma diversa. Eu acredito nisso. Mas o que eu estou te Certo. perguntando é outra coisa. Eu quero saber se existe uma obrigatoriedade moral de seguir a voz que falou comigo durante o sonho. Ela falou: vá viver no meio do mato, largue tudo o que você tem. Eu vou me prejudicar com isso, tá? Mas se essa voz tem uma autoridade sobre mim, eu devo segui-la. Eu não tenho nenhum motivo racional para acreditar que essa voz tem autoridade, mas ainda assim eu escolho ouvi-la, eu escolho segui-la. Como, sei Perfeitamente. lá, como um cachorro obedece o dono, um cachorro que foi adestrado obedece o dono sem pestanejar. Eu, Esse é seu uso público da razão. Sim, esse é seu uso público da razão. Você pode fazer isso. eu não estou perguntando se eu posso. Antes de Não. tomar a decisão, tá? Eu sei que se eu tomar a decisão é porque eu tinha que ter tomado, tranquilo. Tá. Eu não vou questionar. Eu estou falando antes. Antes. Sim, mas esse uso da razão já é aplicado antes, na própria análise da condição. O vírus, alguém chega para você e fala assim: olha, eu sonhei que alguém estava mandando que eu. ah, sei lá, alguém mandou que eu rastejasse no chão, tá? Aqui na frente do meu quarteirão, que eu rastejasse no quarteirão, que eu precisava fazer isso. Ela fala: o que eu faço? O que você responde para essa pessoa? Eu vou analisar a condição de maneira privada. Como assim? Você vai querer saber, você vai investigar se essa voz veio de algum deus, de algum espírito, é isso? Uhum. Sim. Eu vou ver se isso cai em virtude ou não. Se isso cai no bem a longo prazo ou não cai. É por isso que eu acredito que a religião é verdadeira, porque se cai em virtude e cai bem a longo prazo, faz bem a mim a longo prazo, é uma coisa boa, é uma coisa virtuosa, é uma coisa legítima. Você iria questionar a pessoa sobre o que ela conseguiria rastejando-se no quarteirão, é isso? Uhum. Sim. Tá. E se ela falasse que não sabe o objetivo, mas a voz apenas mandou que ela fizesse isso, mesmo que ela não entendesse? Isso aí vai cair em treva. Em trégua? Treva. Treva. Tá. E para efeitos práticos? Efeitos práticos em que critério? Explique pra mim, cara. Eu sou essa pessoa. Vamos fazer de conta. Eu falo, olha, eu não sei por que eu tenho que fazer isso, mas a voz falou que eu tinha que fazer e ponto final. O efeito prático disso daí é que vai cair não virtuoso. Simples. Se não vai ser bom a longo prazo, não é virtuoso. Tá. A voz falou pra eu fazer isso porque se eu me rastejasse, a vida de centenas de crianças inocentes seria salva. E se eu não me rastejasse, essas crianças iriam sofrer horrivelmente. Hum. O que você me responderia? Eu faria a decisão e saberia depois se aquilo é virtuoso ou não. Não, Você só sabe. cara, eu é que tive o sonho, cara. O que você me diria pra mim? Tá, você teve um sonho de uma pessoa rastejando Não, não. falando, A voz mandou que eu me rastejasse no quarteirão da frente da minha casa. enquanto você sonha. Não, cara. Enquanto Onde eu sonha? sonhei, a voz mandou que eu me rastejasse depois que eu acordasse. Mas aonde o sonho se aplica a isso? Cara, a voz do sonho mandou que eu me rastejasse depois que eu Ah, estivesse acordado. tá, entendi. Então você faz sua decisão e vê se depois aquilo é virtuoso ou não. É isso que é a razão suficiente. Você mandaria, no caso, você me aconselharia a seguir a voz para me rastejar no chão para tirar a prova se realmente as crianças teriam o livramento prometido pela voz. Eu aconselharia você a fazer o que você quer. Porque isso cai na sua virtude e não na minha. Posso levantar uns pontos? Sim. Pode, pô. Achei legal que tu falou do livro dos Vedas, né? Tu conhece o Prabhupada? Conheço.
Abai, Sharavaravante, Bapaktivanta, Swamibor, Prabhupada. Ele foi o difusor do movimento Krishna no Ocidente, né? Fundou a ISKCON. Eu lembrei porque eu tenho um livro dele, tu mencionou, um livro chamado Veda, inclusive onde ele explica assim como se fosse práticas para tu melhorar de vida e vai ensinando conforme o Bhagavad Gita. Enfim, na primeira página tu encontra assim: nós não somos o corpo. É a lição básica e essencial nos ensinamentos do Bhagavad Gita e da tradição do yoga como um todo. Beleza. Aí ele fala sobre a autorrealização, né? Isso aí. E depois que eu gostaria de trazer no capítulo de Karma e os 4 princípios da Era de Kali, que seria para onde você, sei lá, como descrever isso, de tu estar preparado para transcender, vamos dizer assim. Acho muito legal que, por exemplo, assim, Prabhupada ele defendia inclusive que você poderia reencarnar no corpo de outros animais. Qual seria a tua visão sobre reencarnação? Só para... Daí depois eu continuo. Uhum. Então, eu acredito que a reencarnação acontece de maneira em busca da transcendência, acontecendo em várias vidas. Tá? E na vida de corpos de animais também? Não. Eu acredito só que existe reencarnação como humano. Só em humanos. Sim. É bem próximo Em da mesma. macacos chimpanzés, não. Não. O fato da gente ter evoluído deles não te diz nada? Me diz que a forma mudou. Tipo, a forma de um chimpanzé e de um humano é divergente. Quando, tipo assim, 200.001 anos atrás, não, mas 200.000 anos atrás, sim. Teve essa linha, essa quebra de uma hora para outra? Cara, eu vejo isso aí como um princípio de adaptação, né? Puro princípio de adaptação que diferencia, assim, as formas e a condição delas. Então, isso que diferencia um humano de um chimpanzé. A forma deles. Ele dizia assim que homens que se deleitam em causar dor e sofrimento se tornam animais carnívoros. E, bom, vou seguir aqui assim. Depois eu vou falar assim que tem esses 4 princípios que eu havia dito. O primeiro seria da veracidade, de tu ser honesto, aberto, franco. E o segundo seria da prática da austeridade. Como é que funciona isso? Ser austero é não se entregar aos sentidos. E ele dá o exemplo da língua, que a filosofia do yoga começa pela língua, que você se abstém das coisas que você come, que te trazem prazer, porque as pessoas são viciadas, não conseguem ficar horas sem botar uma coisa na boca, entende? Enfim, aí ele vai citar o problema, quer dizer, o exemplo de drogas, o exemplo de sexo por bel prazer. Depois tem outro princípio que seria da misericórdia, de você ser bonzinho. Ele vai dizer que que você pode encarnar no corpo que existem 8.400.000 espécies de vida em planeta Terra. E conforme tu vai evoluindo, tu pode, né, até sair desse plano, mas depende das tuas ações, do teu karma, justamente, tu poderia regredir para formas de vidas inferiores, exemplo de animais ou até plantas. Tu concorda com isso? Não. Porque o cara se baseia na tua Bíblia. Sim, ele se baseia nos Vedas, mas eu não acredito nisso. Eu prefiro acreditar em metempsicose. Mas enfim, Metempsicose é exatamente a reencarnação do ser humano em animais. não necessariamente. Sim, a palavra metempsicose se refere a isso. Não necessariamente. Você aplica isso aí à forma. Você tem alguma base, algum link que defina a metempsicose de modo que se refira apenas à reencarnação de humano para humano? Eu defino por isso. Eu. Então, vírus, mas esse que é o problema, cara. Você não é o universo, você não pode falar, olha, eu tenho uma régua aqui que eu uso para medir todo mundo, entendeu? E ninguém pode medir porque eu defino as palavras do jeito que eu quero. Eu tenho a minha verdade, eu tenho a minha realidade. Esse discurso é contraditório, esse discurso é incoerente, cara, porque quando você está argumentando, você está usando a razão para construir
pensamentos de acordo com premissas que devem estar sólidas, porque se as suas premissas não forem sólidas, você não vai poder chegar a uma conclusão, você vai lançar ideias arbitrárias que você não sabe se correspondem a alguma coisa, além das próprias palavras. Você pode ficar rodando no vazio se você não estiver alicerçado na própria realidade, cara. Eu dei aqui o Mas, exemplo do sonho. Fale, você quer falar? aham. Mas, cara, filosofia é justamente isso, é você pegar e interpretar a palavra. De Você for... justifica com ah, filosofia. É então, isso, pera lá. isso é racional. Filosofia é Ó, interpretar a palavra? não, filosofia é você fazer um raciocínio. O que importa é o conceito, não o termo. Porque isso daí, Perfeito, sim, perfeito, perfeito. Então, tá, então vamos esquecer essa discussão em torno da palavra metempsicose. Cara, eu estou tentando mostrar para você que o conteúdo da sua fala contradiz a forma da sua fala. Quando ô, você vem tentar justificar alguma coisa aqui para nós, você vai estar usando uma forma chamada argumento racional. Só que o conteúdo do seu argumento racional não é racional. Você está usando um conteúdo subjetivo, sensível, isso não faz sentido. interior. Eu já mostrei pra você que é isso, cara. Não, porque você está aplicando isso e é só o seu método. Não Não, faz todo ser ao princípio humano, quando por todo favor, ser deixa humano usa essa forma do argumento racional quando vai argumentar qualquer coisa, você vai ter que usar a sua razão até para tentar dizer que a realidade foge da razão, até para você duvidar de que a razão é absoluta, você já vai ter que pressupor, ou seja, você já vai ter que depender implicitamente, inconscientemente, dessa absolutez da própria razão, porque é a razão que dá argamassa para o seu argumento, é a razão que torna o seu argumento convincente. Ô, Gabriel. Rafael. Não, Gabriel, vou responder o outro Ah, amigo tá. ali. Pois não. Então, é que eu baseei esse princípio de escolha, do caminho, do próprio caminho, é porque, pelo próprio livro do Dita no Cabelo 17. Ali diz claramente, não se aprova um tipo de comida. É por isso que eu me baseei no hinduísmo pra essa minha opinião. Eu compacto completamente. Tá bom. Beleza? Mas Agora, assim, Deixa eu tirar umas é dúvidas uma também. religião. Se eu só, Claro, vai lá. que eu só tô ouvindo aqui, mas eu gostaria também de entender melhor. No caso, o vírus, tu entende que as nossas leis devem ser formadas a partir da tua religião? O que eu estou entendendo é que os colegas aqui eles estão tentando entrar na tua lógica, né? Tentar, embora considerando a tua lógica, vamos ver se dá para considerar os animais, né? De alguma forma contornar isso, mas considerando que o que você acredita seja verdade, mas o que eu vejo é que, assim, por que de antemão a gente teria de aceitar que tua religião seria a verdade? Ou seja, o que me dá a impressão é que tu tá querendo impor a tua religião aos animais, que o direito dos animais é definido pelo que a tua religião diz. E para entender melhor o teu raciocínio, eu gostaria de saber como seria se um muçulmano ele impôsse, ele dissesse, olha, o teu direito é baseado no que nossa religião diz, assim como tu faz no caso dos animais. Ou então um índio canibal dissesse para ti, olha, o teu direito é determinado pelo que a minha religião diz. Então, e o que a gente deve fazer para convencer esse índio canibal de não te canibalizar? A gente deve entrar na lógica do índio, olha, índio, veja bem, e fazer questionamentos para tentar, de certa forma, contornar a interpretação que o índio dá à religião dele, sabe? O que eu tô vendo é que o pessoal aqui tá fazendo esse esforço de tentar mudar a tua interpretação sobre a tua religião, mas de antemão, o que você falaria sobre essas outras pessoas que querem impor a fé delas para ti, assim como tu impõe a tua fé aos animais? mas eu não imponho a minha fé, eu tô falando da minha opinião. Eu, inclusive, deixei bem favorável aqui, bem claro, a opinião sobre o hinduísmo em relação com os animais e consumo dos animais, consumo de carne. É completamente variável o indivíduo e a escolha dele. Não é uma questão de imposição. É a minha visão sobre, é a minha construção racional sobre. Racional? Então,
Então, Sim. peraí, quando tu come um animal, tu não tá impondo a tua vontade sobre ele, é isso? Quando eu como, Quando tu consome o animal, quando tu paga para alguém matar ele, tu considera que não está impondo tua vontade sobre o interesse do animal, é isso? sim, eu tô impondo. Mas É, eu não tô impondo a minha visão sobre. É isso que eu tô tá, querendo. tá, então tu não usa a tua religião para impor tua vontade ao que tu quer fazer um animal. Tu tá usando outro tipo de raciocínio, é isso? Não é a religião que justifica tu consumir os animais, é outro tipo de argumento, é isso? Cara, é a sustentação material. É isso que eu tô Tá, falando. tá, então não tem nada a ver. Então tu acredita que Boa noite. se não comer os animais, tu não vai ter uma vida saudável, é isso? Não, não, Não? não. Eu acredito que isso aí é uma decisão individual. Eu acredito, Tá. eu acredito que isso daí é uma coisa que varia. Mas a satisfação O que, material é inegável. As pessoas. certo. O que define o teu direito? O que faz você ser um ser merecedor do direito a não ser tratado como uma propriedade? Porque qual é o critério? Porque tu tá considerando que o animal é uma propriedade que é passível de ser utilizado como um recurso. Por que que o animal não poderia ter o mesmo direito que o teu de não ser usado como uma propriedade? O que define esse critério? O que define esse critério? Sim, foi essa a pergunta. Não respondeu, mas você perguntou o que define esse critério dele ser diferente de mim? O que define o critério de tu não ser usado como uma propriedade? Qual é o critério que a gente. Porque se não é religião, né? O que define eu tenho um direito ao meu corpo? Tá, você O que pode. define que você tem direito ao seu corpo? E por que que o animal não deveria ter o direito ao corpo dele? Se você assume que você tem o direito de ir lá, matar um animal e consumir ele, você está com a pressuposição que ele não tem o direito, como você. Boa noite, O que gente. diferencia? O que diferencia? Bom, mas deixa eu só concluir o raciocínio aqui pro vírus explicar pra gente, porque tá muito nebuloso isso. Ah, Posso seguinte, tomar uma voz? basicamente. Pode, pô. Eu diria que um animal, ele nem sempre é considerado um fim em si mesmo. Uma pessoa sempre é considerada um fim em si mesmo. Isso aí é de Ok. acordo com o Isso Kant. não só o É, é, a Kant, me- Aristóteles é também. a mesma visão do vírus? São visões incomuns ou o vírus diverge? A minha visão é de poder mesmo. Se eu sou mais forte que o animal, logo justifica eu tratá-lo como uma propriedade. É isso. Não. Justifica eu suprir as minhas necessidades com ele. Certo. Contanto que mantém em virtude. Contanto que mantém em virtude. Ok, isso vale também para o índio canibal? O índio canibal disser, olha, eu sou mais forte que você e desejo te predar para satisfazer minhas necessidades fisiológicas. Uhum. Isso valeria também para o índio canibal. A gente não deveria lutar se o índio canibal fosse canibalizar e dependesse de nós aqui, a tua salvação. A gente não deveria argumentar contra o índio canibal. Não, claro que você pode Não, argumentar com canibal. o que a gente deveria falar para o índio canibal? Você deveria falar que tem a mesma forma. Mesma forma? Não entendi, não entendi. Eu acho problemático esse pensamento do vírus, porque você ter mais força ou mais capacidade não tem nenhum poder legitimador, né? Não, porque. Sim. Entretanto, a sua objeção também não me parece válida, Anny Madruga, porque as pessoas que acreditam que a força do homem, né, o poder sobrepujante do homem, né, ele poderia justificar a sua dominação sobre o outro, elas de forma alguma acreditam que se o outro se defendesse e mesmo matasse o seu dominador, que é o caso do animal, ele estaria de alguma forma em uma posição ilegítima. Ninguém pensa que um animal que se defende é culpado de se defender. Né? Ele está na posição correta, né? Ninguém mata um animal que se defende, né, porque ele se defendeu, né, mesmo que ele tenha matado alguém nesse processo.
Né? Eu acho que ninguém vê dessa forma, né? Então, a única coisa que importa é a gente verificar aí o que é que tem um poder legitimador, né, do direito, né, e da dominação, né? Será que existe alguma forma de legitimar uma dominação sobre outros seres, né? Eu acho que essa que é a questão aí, ou seja, de você considerar os outros seres como fins para si, ao invés de fins em si mesmos. Será que isso é possível, né? Algo que eu diria que eu acho que é possível, né? E aí a gente tem um campo, né, para conversar, para dialogar, para verificar se isso é possível ou não, né? O que você acha? Assim, são muitas informações que ambos vocês estão jogando, eu estou tentando digerir. Eu vou tentar voltar aqui para o ponto do vírus, que ele falou sobre a forma, né? No caso, a característica, o atributo que o ser deveria ter para ter o seu direito ao seu corpo respeitado seria a forma, uma forma específica. Mas isso, e ele comparou, olha, o canibal, o índio canibal tem a mesma forma que eu, logo eu devo ter o mesmo direito que ele a não ser comido. Mas é uma forma dois braços, forma humanoide, sabe? E isso me aparenta problemas. Se, por exemplo, alienígenas chegar aqui e tiverem uma forma diferente, não tiver uma forma humanoide, ou então a gente vai para outros planetas, vai atrás de alienígenas, mas eles são muito inteligentes, digamos assim. A gente tem direito de consumir esses alienígenas porque eles têm uma forma diferente. Tudo por conta da a forma, fica um argumento muito fraco. Assim, você dizer que o direito do outro, o atributo essencial é a forma. E pessoas deformadas, sabe? Pessoas, sei lá, digamos, não nasceu com um braço. Eu tô tentando entender, né? O vídeo não tá sendo tão claro. Então, Mas é que a questão é que isso não retira o fato de serem humanos. Mesmo tendo deficiência, são humanos ainda. ok. E se for híbrido? Porque existe um campo de pesquisa que está já fazendo híbridos de humanos e animais. No caso de um ser híbrido, ele não é humano, né? Ele é um híbrido. Esses poderiam ser predados independente da inteligência que tivessem. Mesmo se eles forem até mais inteligentes que os seres humanos, esses poderiam. Esses não teriam direito. Isso? Olha, e necessidade sim. Não entendi. Como? Cara, se não é humano e tá abaixo de potência intelectual humana, sim. Certo. No caso, digamos um embrião in vitro, porque existem muitas pesquisas que fazem embriões assim, in vitro, né? E matam os embriões. Eles não têm a mesma. Assim, eles são seres humanos, certo? Que houve a concepção. Tu considera que quem for predar esses embriões humanos estaria afetando o direito desses seres humanos ou não? Pera, como é que é? Estou Travou falando aqui. de embriões humanos, porque assim que ocorre a concepção, espermatozoide e óvulo, forma-se um ser humano. Né? E esses embriões, eles não fizeram anidação, não estão no útero, estão em laboratório, estão no vitro. Certo. Esses embriões in vitro, eles são merecedores de direito ou eles podem ser consumidos à vontade? Eles são humanos, né? Certo, então eles mereciam ter o direito, simplesmente pelo fato de serem humanos, é isso? Sim, merecem direitos iguais a nós porque são humanos. Certo. Um bebê, digamos, um feto que não tem cérebro. Um feto que se desenvolveu no útero de uma mulher e ele está desenvolvendo sem cérebro. Esse feto teria direito? Alguém poderia consumir esse feto? Ou tu acha que ele não deve ter direito, está livre para consumir esse feto? Ele é um, ele é um humano ainda. Em questão de DNA, ele é um humano ainda. Certo. Simplesmente. Então,
é simplesmente pelo fato de ser humano que torna um indivíduo merecedor do direito de não ser tratado como propriedade, é isso? Uhum. Certo. E o que diferencia isso, já que tu tá considerando essa característica, por que não seria uma característica arbitrária, como eu disse, olha, aquele ali não deve ter direito porque ele tem uma cor de pele diferente. Ou aquele ali tem um gênero diferente. Porque se você atribui espécie, não seria algo análogo a discriminar o outro por sua aparência física? Você diz, olha, esse aqui não é humano, a aparência física dele não é humano, a aparência física desse não é branca, a aparência física desse não é de homem, logo eu estou me dando o direito de me apropriar dos corpos deles. O que você acha? Você acha legítimo discriminar os outros por sua aparência física? Não, porque ainda tem a forma humana. Mas aí que você escolheu o atributo humano, né? Com aparência física. Justamente, essa é a forma. Certo. Então você baseia o seu critério. O seu critério é baseado em aparência física. Então, por que o teu critério de aparência física humana é razoável de se seguir, enquanto outros critérios de aparência física, como cor de pele, não seria razoável? O ponto é que a gente está. Eu vejo isso como arbitrário quanto você escolher qualquer outra característica física. Qualquer coisa que transpasse essa forma aí não faz sentido ser aplicado. Por exemplo, o que deixa de ser com a forma humana não é mais um humano. É simplesmente assim que é aplicada a teoria das formas. Tu não considera um argumento circular? Esse merece direito, o humano merece direito porque é humano, não é algo circular? Pessoal, você está justificando o humano merece direito. Por quê? Porque é humano. Cara, a mesma premissa é a mesma conclusão. Eu não vejo. Eu não vejo. Argumento circular. Sinceramente, eu não vejo como trilema de Munchausen isso daí, não. Trilema de Munchausen. Falei rápido? Nós entendemos. Explique por que não, por favor. Por quê? Porque tem uma base. A base da forma. Você já pressupõe que os seres que têm a forma humana são merecedores de direitos para concluir que determinado ser é merecedor de direitos por ter a forma humana. Mas qual que é a base dessa premissa inicial? A base é justamente a forma. Ou seja, a base é a própria premissa. Você está usando ela para justificar a si mesma. Sim. O Viro. Isso é dilema de Munchausen, cara. Não, porque eu tenho uma base já. Qual que é a base? Ele está perguntando por que nós devemos escolher a forma como um critério de atribuição de direito. Por quê? Tá bom. Uhum. Porque ela é a forma, ela é a coisa que diferencia a gente de outros seres. É a forma que vai diferenciar eu de uma pedra, por exemplo. Certo. E por que esse tipo de ser merece direito e o outro tipo de ser não merece? Porque, bom, o ser humano sendo um ente de capacidades intelectuais mais avançadas, e eu conhecendo isso, porque eu sou um ser humano, eu acho que sim. Porque é justamente por isso que dá legitimidade. Porque eu tenho uma potência intelectual maior. Vamos voltar ao exemplo do alienígena. Se o alienígena E a pergunta era... Sim, não, pela consequência, certamente o problema do alienígena se aplicaria. Ou seja, se viesse um ser com... Se o alienígena, na verdade, ele fosse mais forte, cara, em forma, o alienígena não é humano. Ele pode ser mais inteligente, mas em forma, eu tô falando isso, em forma ele não é humano. Ele não pode ser superior a nós, esse alienígena, ter capacidades muitíssimo mais desenvolvidas, tipo assim, uma criança de 5 anos equivale ao nosso Einstein, sabe? Como que seria um ser adulto, então, né? Ele conseguiria elaborar coisas que nós ainda nem conseguimos chegar perto de sonhar. E ele poderia, então, nos tratar como objetos? Olha, se essa for a base do vírus, eu diria que sim. Ele saiu, infelizmente. Vamos ver se ele voltou. Pronto, ele voltou. Ô, Vírus, você ouviu a minha pergunta?
A última Ok. parte, acho que ele não ouviu, não. Não sei. Você ouviu a minha pergunta, Vírus? Eu ouvi até a parte do Einstein. Então, cara, imagina um alienígena adulto, né? As coisas que ele seria capaz de construir na mente dele, né? A gente não consegue nem sonhar como que seria um ser assim. E aí, será que ele poderia nos tratar como objetos? Se ele acredita que ele precisa nos matar para atingir uma transcendência ainda mais plena do que a nossa, né? Nós humanos, esse ser, então ele atingiria um ápice ainda superior. Ele estaria justificado a nos matar para comer a nossa carne? Veja, Cara, nessa opinião, não. por que não? Eu acho que sim. Eu acho que seguindo as consequências das suas premissas, sim. Porque Entretanto, isso, em forma ele já é superior, ele tem um intelecto também superior. Como que é? Nesse quesito, ele já tem um intelecto superior. Já é um critério que é parecido, em tese. Ele tem um intelecto superior, mas mas ele é parecido conosco por ter o intelecto, é isso que você está falando? Sim. Concordo com você. E, inclusive, eu já falei que eu acredito que o ser humano é superior aos demais animais, tá? Então eu tenho algo em comum com você aqui. Porém, eu dou a mão para o Animadruga e para o Gabriel, porque eu entendo que nós temos algo em comum também com os demais animais, que é a senciência. Nós não podemos causar dor e sofrimento a não ser que seja estritamente necessário para manter a nossa vida e a nossa saúde. E se você puder me mostrar que eu preciso comer a carne do animal para atingir uma necessidade espiritual, que no caso é a transcendência, eu vou defender a morte do animal. Mas eu quero que você me convença, porque até agora você está usando razão, lógica e raciocínio para defender algo que você mesmo assume que não é lógico, nem racional, nem passível de ser demonstrado argumentativamente. Ou seja, é uma sensação sua que você não sabe se corresponde a algo além dela mesma. Mas eu já Se eu puder intervir falei. rapidamente, vocês falaram da questão da inteligência, correto? E, Ah. assim, vocês chegaram a citar a questão de pessoas com deficiências cognitivas severas, porque, assim, existem pessoas deficientes que são incapazes de realizar abstrações básicas, e eu não assassinaria elas para comer a carne delas. Então, assim, como fica essa questão também das pessoas com deficiências cognitivas severas? eu acho que essa não é uma questão digna de nota, porque as pessoas com deficiências são pessoas que sofreram, ficaram afastadas das suas potências cognitivas em função de um acidente. E, evidentemente, elas não podem sofrer as penalidades das circunstâncias, sob o seu próprio valor intrínseco. É porque, efetivamente, aquelas pessoas não têm essa capacidade intelectiva, ao menos da maneira que a gente tem. E, assim, se você... A sua fala também parece partir de um essencialismo, né? Acerca de que seria uma essência humana. Eu não sei se a gente precisa entrar nisso exatamente, só que, assim, efetivamente, ela não tem aquelas capacidades. Ela poderia vir a ter, mas não tem. Ela tem a potencialidade. É porque nesse sentido... É porque, assim, o que você entende por ter potencialidade? Ela tem as mesmas condições, pré-condições biológicas que nós temos, né, para alcançar aquele estado. Entretanto, na verdade, ela não tem. Na verdade, o código genético dela estava alterado, de modo que ela ficasse com a deficiência. Isso é alterado por quê? Isso é inerente dela ou é um acidente? O que é ser acidental? Não existe... Você está fazendo uma diferença entre forma substancial e forma acidental? É necessário fazer a diferença entre forma substancial e forma acidental. Prove. Não tem como não fazer essa diferença. Prove que as coisas, elas, na verdade, não são, na verdade, apenas propriedades que são ajuntadas e formam coisas mais complexas. Na verdade, você poderia pensar dessa forma se você fosse um animal. Entretanto, como você é humano e você faz uma diferença categorial e ontológica entre as coisas, você necessariamente precisa fazer essa diferenciação para não ser um hipócrita. Não, eu não preciso. Eu posso dizer que um ser humano é o conjunto de suas propriedades. Na verdade, essa é a teoria do David Hume, é a Bundle Theory, ou a teoria do feixe, né? Isso é usado em contraste com essa noção mais aristotélica de forma substancial e acidental.
Tá errado. Tá errado. Tá errado. Evidentemente, você não É questionável isso pode- daí, sabe? Você não Ah, pode o que dizer que- que X é um conjunto de suas propriedades e dizer que sejam elas quais propriedades forem e ainda acreditar que isso caracteriza X enquanto Como não? X. Por que não? Porque efetivamente, se as coisas forem apenas resultantes dos seus anagramas acidentais, eles não vão ser caracterizados X enquanto X. Não, Eles ele vão vai. ser- O X é justamente eles vão o conjunto de propriedades. Não, porque não há o enquanto X. Não há Não. a tipificação. O Apenas X apenas há o particular nesse caso. Existe Como assim? uma mera negação do universal. Né, da tipificação. É porque, na verdade, pra gente falar disso, a gente não precisa cair em nominalismo. A gente pode colocar os universais como existindo. A gente só não precisa dizer que há uma essência humana. É só isso. O grande Tudo bem, ponto aqui. eu não falei. Não, A única coisa que eu falei, eu nem sei se a gente precisava entrar nessa questão das formas substanciais e acidentais, embora eu veja como inevitavelmente uma coisa que vai cair numa contradição se você pensar que formas substanciais e acidentais são a mesma coisa. por que cairiam? Os escolásticos já provaram isso diversas vezes. Provaram? Será que provaram mesmo? Porque assim, eu entendo quão comum essa noção é em certas bolhas do Discord que eu frequento. Eu próprio frequento essas bolhas. Agora, alguns filósofos posteriores a Aristóteles e Aquino fizeram críticas a essa noção e são críticas que eu diria que são bem válidas. Mas assim, é um debate extenso. A gente pode ter esse debate em outro momento, se for o caso. Pessoal, eu também não quero. Não, vamos continuar tendo esse debate, porque o vírus já caiu fora. Ele era o único que estava mantendo o cerne do debate, o pilar aqui da discussão. Agora ele já foi, e aí a gente vai continuar falando desse assunto, porque não tem mais o que debater agora. Pode ser então.